Boa noite, querida igreja presencial que se faz presente para este culto de adoração e louvor. E boa noite a você que está aí do outro lado, em sua casa, bem confortável. Seja bem-vindo à nossa transmissão desta noite, do nosso culto de poder. Do bom combate, completarmos a carreira e guardarmos a fé, sendo guiados o tempo todo pelo Divino Mestre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar o nome de Deus neste momento. Convido vocês a cantarmos o hino Sob Suas Asas. Enquanto nós cantamos, você também pode enviar seus pedidos de oração no chat, no YouTube, tá bom? E logo mais o pastor Osias vai fazer a oração por todos esses pedidos. Vamos louvar então Sob Suas Asas. Sob suas asas estou descansando, ainda que noite confiante eu estou. Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. Descansarei. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas refúgio eu encontro, meu coração poderá descansar. E se este mundo não presta socorro, sob suas asas a paz hei de achar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Sob suas asas promessa preciosa, sempre me posso do mal ocultar. Salve Jesus e confiante na graça, nada no mundo me pode abalar. Descansarei sob suas asas benditas, ao seu abrigo, pois gozarei paz e alegria infinitas. Descansando no Senhor, nós podemos também confiar que Ele é a nossa força e Ele está conosco em todos os momentos, em todo o tempo. Vamos cantar agora o hino 273. Confia em Deus. Confia nesse Deus que Ele está com certeza ao teu lado, cuidando de você e te dando toda a paz que você precisa neste momento. A vida tem tristeza
riquezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Quando teu céu escurecer e as suas penares teu sofrer, se queres forças receber, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus que Ele nunca falhará. Confia em Deus que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Amém. Provai e vede. História de hoje: o cristão anda pra frente. Embora você tenha pensado em voltar para a casa dos seus pais em Santarém, eu agora acredito que você está tomando a decisão certa, indo para Manaus. Dário, o cristão anda para frente e nunca para trás. Você deve estudar, trabalhar, constituir uma família, vencer na vida. Confie em Deus, seja fiel e nunca perca a esperança. Em julho de 1978, eu trabalhava na cidade de Parintins e muitas vezes eu tinha vontade de voltar para a casa de meus pais no interior. Mas, orientado pelo pastor Davi e sua esposa, Eunice, eu reconheci que o melhor para o meu futuro seria ir para Manaus. Lá eu me hospedaria na casa do senhor Xanderoles, sogro do pastor Davi. Eu tinha conhecido a igreja, me batizado e já vivia em condições muito melhores. Porém, um mundo de incertezas inquietava minha mente naquele momento. Eu me perguntava a todo instante: será que estou fazendo a coisa certa? A viagem era longa, alguns dias de barco, tempo suficiente para eu refletir sobre a minha vida. O que seria de mim, do meu pai, da minha mãe e dos meus irmãos? Embora fôssemos pobres,
Éramos unidos, trabalhávamos muito e tínhamos fortes valores morais. Dário, Dionísio e Domingos, a melhor coisa que Deus deu para nós é o trabalho. Vocês devem ser honestos nos negócios e nunca desanimar diante das dificuldades. Minha mãe tinha uma vida difícil. Cuidava da casa, dos filhos e ainda ajudava meu pai na roça. Era muito correta com as coisas, falava pouco e era firme em suas convicções. Meu filho, você deve levar a sério nos estudos para tirar boas notas na escola e vencer na vida. O meu sonho é ver você trabalhando no escritório, ser uma pessoa importante. E se você precisar sair de casa, eu dou todo o meu apoio. O meu desejo era voltar para pregar o Evangelho para minha família. Mas, por outro lado, eles precisavam de ajuda financeira. E indo para Manaus, eu teria mais oportunidades. Apesar da vida simples e difícil que tínhamos, éramos tratados com muito amor e carinho pelos nossos pais. Certa vez, na manhã do Natal, enquanto ainda dormíamos, minha mãe pendurou um presentinho em cada uma de nossas redes. Um gesto singelo que marcou positivamente a nossa vida. Chegando próximo ao porto de Manaus, os pensamentos me assaltavam a mente. O dinheiro que eu tinha dava apenas para pagar o táxi até a casa do senhor Chandeiroles. Eu seria bem recebido na casa dele? Eu conseguiria me adaptar a uma cidade tão grande? Eu não tinha essas respostas. Estava a ponto de não descer daquele barco. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração. Boa noite, irmãos. Estamos no nosso momento de oração. Eu quero pedir a vocês que orem de uma forma especial pelo pastor Eliezer. O médico deixou bem claro hoje que agora é só um milagre. Ele está entubado, não consegue mais fazer hemodiálise, os rins pararam, os órgãos estão entrando em sofrimento e a perspectiva é totalmente negativa. Então, por isso, só um milagre. Então, ore por esse pastor da nossa associação, para que Deus possa realizar um milagre na vida dele e ele possa se recuperar. Pedimos também um pedido do irmão Samir pela Lucimar Bonin. Ela foi entubada hoje devido ao Covid. Aqui também no YouTube, no chat, nós temos o pedido da Juliana, pelo seu irmão João, pela saúde dele. O Jerônimo pede pela Joseni, um tratamento de câncer,
pela Erondina, né, de Jesus, uma doença no sistema nervoso, e por todos da família. A irmã Ana Arruda agradece a Deus pelas bênçãos recebidas e pede oração pela Heloína, é irmã da irmã Ana. O irmão Manuel pede oração pela Simone, Haroldo, Carla e Chade e Cristiane. Eles estão fazendo, né, um contato missionário com essa família e ele pede oração, então, por essa família. A Juliana Baltazar agradece, né, a Deus pelas bênçãos recebidas e pede pela saúde da Renata, da Rita, Cleonice e Heloína. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Oração também, a Ana Jacques pede oração pela Devair. Senhora Devair, né, está deprimida porque perdeu, então, uma pessoa da família. Queridos, nesse momento, então, vamos nos ajoelhar aqui na frente. Você pode se ajoelhar na sua casa ou fechar os olhos onde você está sentado e vamos pedir oração por essas pessoas. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento de culto, de adoração, onde a sua igreja não só se reúne para aprender da tua palavra, mas também para fazer essa oração intercessória. Estamos pedindo aí pelo pastor Eliezer de uma forma especial. O seu caso agora é só um milagre e nós acreditamos em milagres. Acreditamos no Deus do impossível. E se for da tua vontade, Senhor, que o Senhor possa restabelecer a saúde desse pastor. Não só dele, mas de todas essas pessoas que foram citadas aqui, né? Essa família que o irmão Manuel está buscando para estudar a palavra, né? A Juliana pedindo pelo seu irmão, o Jerônimo também pedindo pelos familiares, a outra irmã Juliana, a irmã Ana, todos esses nomes que foram citados, que o Senhor possa atentar de uma forma especial. E vários desses nomes, o motivo é doença. E como médico dos médicos, né, temos a certeza que ao Senhor agir, todos esses casos serão solucionados. Por isso colocamos todas essas pessoas em tuas mãos. Querido Deus, venha abençoar a tua igreja, venha abençoar cada departamento. É claro que a nossa maior preocupação são as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Que o Senhor possa estar agindo com o seu Santo Espírito para que, em meio a essa pandemia, eles não percam a fé, mas que eles te busquem de todo o coração e possam se preparar para terminar a obra desse Evangelho. Querido Deus, abençoe a cada família da tua igreja, que cada lar seja uma bênção e um pedaço do céu. Venha suprir as necessidades dos seus filhos. Não permita que nenhum dos teus filhos passe necessidade, mas que como igreja também possamos estar unidos para ajudar a esses que estão em dificuldades. Obrigado por tudo. Colocamos esse culto, todos esses pedidos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Boa noite a todos os irmãos. Que bom que você resolveu estar aqui, separar mais um tempo da sua semana para escutar a palavra de Deus e refletir um pouco sobre ela e como podemos melhorar como pessoas. Gostaria primeiro de orar com todos vocês. Senhor nosso Deus, obrigado por ter cuidado de nós até esta quarta-feira. Nós te agradecemos por todas as bênçãos e por tua proteção que o Senhor nos deu até aqui. Agradecemos por ter estado com cada um de nós e ter nos trazido até aqui em segurança. Que o Senhor abençoe o restante dessa programação e que tudo ocorra para a sua honra e sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos sobre combate, muitas coisas podem vir à nossa mente. Quando eu penso em combate, uma palavra que me vem logo à mente é luta. Porque desde a antiguidade, desde dos impérios grego e romano, a luta tem sido uma forma de entretenimento. Na antiguidade nós podemos ver o exemplo do Anfiteatrum Flavius, mais conhecido como Coliseu. O anfiteatro Flaviano é o nome em latim, porque a língua do antigo Império Romano oficial era o latim. E Flaviano, porque consta das 3 dinastias dos imperadores romanos, Vespasiano, Tito e Domiciano. Para aqueles que gostam de história, sabem que Domiciano é uma importante personagem na história espiritual da igreja, não somente adventista, como também da igreja cristã, porque Domiciano foi responsável pela perseguição, pela morte e pela tortura de milhares de cristãos. Inclusive, ele pode ser analisado como uma das figuras do segundo cavaleiro do Apocalipse, mas isso é um tema para uma outra mensagem. Todos nós temos lutas, todos nós passamos por dificuldades em nossas vidas. É impossível uma pessoa dizer que ela não tem um combate. Mas o combate não pode ser simplesmente algo extraordinário, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas acham que um combate seria, por exemplo, uma luta daquelas que passam em programas de televisão, ou aqueles campeonatos que tem ao redor de todo o mundo. Mas um combate pode ser, na verdade, você acordar mais cedo, ou dormir mais cedo, ou quem sabe separar mais tempo para se exercitar ou comer alguma coisa melhor. O combate, ele está envolvido em todas as áreas da nossa vida. E nós não devemos esquecer que nós não temos nenhuma responsabilidade, nenhuma força para combater. Aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu o fôlego de vida desde o princípio da criação, ele já sabia de todas as nossas dificuldades. Isaías fala que nós somos trapos de imundícia, e nós realmente somos. Nós não temos nenhum mérito. Nenhuma pessoa pode simplesmente imaginar que por si mesma ela tem capacidade de mudar. Uma pessoa só vai mudar a partir do momento que Cristo entrar no coração dela. E o combate está justamente nisso. O combate, que muitas vezes é você simplesmente levantar mais cedo, resolver descer da cama e ir ao ar livre, abrir as janelas, não é simplesmente isso. O combate é algo profético que está previsto pela palavra de Deus desde o princípio. Quando Isaías nos diz sobre a descrição de Lúcifer antes de sua queda, ele fala que ele quis subir até as mais altas estrelas e a ser como o Altíssimo. E desde então, todos nós temos passado por um combate que não nos cabe. É o combate entre o bem e o mal. É o combate entre a verdade e a mentira. É o combate entre Cristo e Satanás. É o grande conflito. Para aqueles que porventura queiram aprender mais sobre o assunto, eu recomendo que leiam O Grande Conflito, O Desejado de Todas as Nações e também O Maior Discurso de Cristo. São 3 livros essenciais para todos os adventistas e para todas aquelas pessoas que querem crescer espiritualmente. Bom, na Bíblia nós temos diversos exemplos de combate. Você pode folhear desde o Antigo Testamento até
as últimas páginas proféticas do Apocalipse, sempre vai ter uma promessa de que Deus vencerá esse combate. Deus já venceu esse combate, Ele venceu no Calvário. Qual o nosso papel? Nós devemos entregar tudo na mão de Cristo. Para isso, nós podemos ler, por exemplo, em 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que o amarem a sua vida. Você também pode, por exemplo, analisar em Apocalipse 2, versículo 10, outro texto que fala sobre o combate e sobre a vitória que nós temos em Cristo. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O diabo pode nos tentar, pode nos derrubar, mas nós temos a promessa de que em Cristo nós venceremos e receberemos a coroa da vida. No livro de Jó também podemos ler mais a respeito do combate. Em Jó, capítulo 14, versículo 14. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Aqui podemos notar que Jó, ele não conseguiria fazer a mudança por si só. Ele precisaria do intermediador. O intermediador que desde o Gênesis até o Apocalipse está presente em nossas vidas é Jesus. E é Ele a quem você precisa entregar o combate. Você jamais irá conseguir realizar alguma coisa em sua vida, ou irá conseguir combater qualquer coisa, ou simplesmente pensar que podes melhorar por si só. O ser humano, desde o princípio, desde que caiu em pecado, ele é egoísta. E é por conta disso que nós vivemos em um mundo onde há calamidades, em um mundo onde há doenças. Eu não consigo imaginar que Deus tenha criado o homem para sofrer, muito menos para ter doenças. Nós precisamos separar tempo da nossa vida e precisamos pedir a Deus que Ele nos ilumine e para que Ele esteja fazendo parte do nosso combate. Porque o combate não cabe a nós, mas cabe a Jesus. Porque foi Ele quem venceu Satanás na cruz. Porque desde o princípio é Satanás quem busca usurpar, é Satanás que busca enganar e é Satanás que quer destruir a vida de todos nós. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Nenhum de nós jamais vai conseguir chegar aos céus, alcançar a vida eterna ou ganhar a coroa da vida se porventura estiver apenas focado em si mesmo. Quando uma pessoa ela acaba se focando muito em si, ela acaba esquecendo dos outros e ela acaba esquecendo também o maior princípio da verdade cristã, da mensagem do Evangelho, da mensagem que Cristo deixou, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Quando nós falamos sobre combate, nós podemos relacionar muitas coisas, não simplesmente analisar a história e ver sobre o grande conflito, mas nós podemos tirar lições sobre como melhorar como pessoa, sobre como nós podemos a cada dia nos assemelhar mais ao caráter de Cristo. Bem, as forças do mal nos perseguem, estão em toda parte. Só temos uma forma de combater sem pender, e é estando ao lado de Cristo. Como eu já disse aqui, somente se estivermos ao lado de Cristo nós vamos conseguir alguma coisa. E não é por mérito nosso, é por mérito de Jesus, porque foi Ele quem morreu na cruz, foi Ele quem carregou o peso de nossos pecados. Você se lembra dos 3 discípulos que permaneceram com Jesus no Getsêmani? Na verdade não permaneceram, aqueles que estiveram com Cristo quando Ele foi no horto orar. Pedro, Tiago e João. Pedro e Tiago fugiram quando os soldados chegaram. João permaneceu com Cristo. Ele não permaneceu porque ele saberia que ali ele estaria seguro simplesmente por si só. Mas ele aprendeu
algo que mais tarde os demais discípulos iriam aprender e que infelizmente aprenderam com o erro, como todos nós tendemos a aprender. João percebeu que somente estando ao lado de Jesus, somente estando consumindo a fonte da vida, a água fonte da vida, somente comendo da videira eterna, ele poderia conseguir alguma coisa. E por conta disso, ele permaneceu com Jesus e seguiu o Mestre até as últimas horas de seu sofrimento e de seu calvário. Eu gostaria de dizer a todos que você entregue a sua vida nas mãos de Deus. E quando você se levantar e orar, você lembre-se que existem muitos conflitos na nossa vida. Existem muitos problemas e que nenhum de nós pode vencer. Muitas pessoas acham que Deus não se preocupa com a nossa vida normal, que Ele simplesmente dá ênfase às questões espirituais, dá ênfase a quantas vezes nós oramos por dia, quantas vezes nós lemos a Sua palavra. Mas Deus, Ele analisa cada parte, cada área, cada detalhe de nossa vida. Ellen White diz que Jesus, nunca estando aqui, Ele demonstrou um semblante irado, Ele demonstrou ira, sim, mas nunca de uma forma raivosa, de uma forma, como eu posso dizer, impotente. Jesus sempre demonstrou a sua revolta com o pecado, que surgiu no coração do inimigo de Deus. Ele sempre demonstrou a sua ira contra aqueles que praticam o mal, mas sempre também demonstrou o amor pelos pecadores. E sempre esteve disposto, como está até hoje, disposto a nos limpar de todas as nossas imundícias, como diz Isaías. Que você possa se lembrar sempre de que cada área da sua vida pode ser entregue nas mãos de Deus. Porque todas as decisões englobam um grande conflito. Satanás, ele quer fazer com que Deus sofra de diversas maneiras. Na história ele fez isso de muitas formas. Ele perseguiu a palavra de Deus, perseguiu os cristãos, derramou sangue. Mas na atualidade, como infelizmente para ele não há tantos recursos assim, mas ele, como grande enganador, sabe de diversas formas que tem para magoar a Deus e para trazer sofrimento aos seus filhos. É atacando as nossas consciências, é nos perseguindo, é fazendo com que nós estejamos muito ambíguos quanto a quais decisões tomar. E nós acabamos sendo muito volúveis e muito superficiais nas decisões que tomamos e acabamos pensando, não, Deus não irá se preocupar com isso. Deus não vai se preocupar se eu tenho que passar em um exame ou se eu preciso de algum dinheiro. Sabe que outro dia eu estava lendo a biografia de uma pessoa muito importante, não para a nossa igreja, para a igreja católica, que é a história da freira Clélia Merloni. Para quem não sabe, Clélia Merloni, ela é a fundadora da Ordem do Sagrado Coração de Jesus. E quando eu li a biografia dela na semana passada, eu acabei percebendo, e até usei como uma pequena base, uma referência para essa mensagem. Clélia passou por uma grande dificuldade financeira. Quando ela fundou um de seus conventos, ela acabou chamando um dos padres para administrar os recursos do convento. Porque naquela época, século XIX, até hoje existe muito disso nas comunidades católicas, os conventos, mosteiros, enfim, de que as mulheres não têm capacidade suficiente para administrar algum determinado lugar. E por conta disso, também analisando a questão histórica da época em que ela viveu, no século XIX, onde as mulheres simplesmente ficavam em casas reclusas. Então, ela acabou chamando um padre que era para administrar o convento. Esse padre, ele acabou desviando todo o dinheiro do convento e fugiu para a França. Ela é italiana e ele fugiu para a França. E depois disso, ela simplesmente passou por um desgaste imenso. Ela diz que se sente como uma mãe que perde suas filhas, porque todas as irmãs da ordem, elas não se mantiveram fiéis e acabaram abandonando o convento
porque julgaram-na incapaz e irresponsável. Ela até tem uma passagem da vida dela, que uma das noviças que haviam entrado na ordem disse: a senhora não sabe administrar, a senhora tem mãos furadas. Claire, em sua agonia, ela lembrou que Cristo foi crucificado, que Cristo teve em suas mãos os cravos, e por conta disso ela viu que com Cristo ela poderia passar por aquilo e com Cristo ela poderia vencer. Ela não teve nenhum mérito em sua vida. Ela passou por diversas dificuldades. O seu pai, ele era um homem muito ambicioso. Ela perdeu sua mãe, sua madrasta, acabou morrendo de desgosto, de uma depressão, porque o pai dela trazia amantes e mulheres de má índole para viver na casa. Vocês imaginam como uma criança pode viver e crescer em um lugar assim? Ela teve conforto lendo as vidas dos santos, lendo principalmente a vida de Cristo, e por conta disso ela fundou a Ordem do Sagrado Coração de Jesus. Apesar de sabermos que a idolatria é um grande pecado e que ela será usada como uma forma de enganação por Satanás nos fins dos tempos que nós já estamos vivendo, nós podemos tirar algumas lições da história desta freira. Ela decidiu confiar totalmente em Deus. Ela percebeu que não conseguiu confiar nas mãos dos homens e percebeu que também tinha errado quando não entregou as responsabilidades a Jesus, quando ela decidiu encontrar e buscar fontes humanas para poder viver e para poder administrar a sua ordem. Somente quando ela percebeu que Jesus era o centro de tudo, que a ordem começou novamente a crescer e acabou vindo principalmente para São Paulo, para Curitiba, até mesmo para Ponta Grossa. E eu gostaria que todos os irmãos pudessem refletir um pouco sobre isso, refletir um pouco sobre a vida desta freira, que mesmo em dificuldades terrenas, ela buscou refúgio em Deus. Como eu já disse, muitas pessoas acham que Deus não está preocupado com as banalidades de nossa vida, mas a vida desta freira consegue provar o contrário. A Bíblia também nos prova isso. Quando Jesus e quando os profetas também dizem que Deus sabe de cada fio de cabelo que tem em nossa cabeça e que também sabe que desde o ventre de nossa mãe nós fomos planejados, Ele deve, por alguma razão, ter algum motivo, e esse motivo é o amor. É esse motivo que levou Cristo a morrer por cada um de nós, e foi por esse motivo também que Satanás está derrotado. Que Deus abençoe você e sua família nesta noite. História que Jesus desceu da
Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por ter cuidado de nós até aqui e obrigado por todas as suas bênçãos. Queremos te pedir que o Senhor continue nos guardando e que nós possamos entregar toda a nossa vida nas suas mãos e conseguir a vitória em Cristo. Que o Senhor cuide de cada um de nós, abençoe a cada um daqueles que estiveram ajudando nessa programação e cuide também de todos os irmãos que estiveram assistindo, daqueles que irão assistir essa mensagem mais tarde. Que o Senhor continue com cada um de nós aqui, nos abençoando e que o seu Santo Espírito esteja com nós para que possamos aprender que a vitória está em Cristo. Que o Senhor alivie o sofrimento de todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por todas aquelas pessoas que estão internadas e por essa situação de pandemia. Que o Senhor faça o melhor e opere o melhor na vida de cada um de nós e na vida de todos os médicos, de todas as enfermeiras, de todos aqueles que estão nesta batalha. Que o Senhor também cuide de cada professor, de cada aluno e que a nossa vida possa estar sempre direcionada nas suas mãos. É isso que nós te pedimos e lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.